Olá, você que está aí iniciando a escola teológica nesse ano 2021. Eu sou o Padre Maurício, eu estou cursando o mestrado em Direito Canônico. Com a graça de Deus, encerrar esse ano. Falta só a dissertação de mestrado ainda para poder finalizar. E desde que cheguei aqui em Moarama, estou trabalhando na escola teológica com algumas disciplinas. Eu sou pároco aqui da paróquia São Lucas e São Cristóvão em Moarama, também sou chanceler do bispado. Então, nossa matéria, nós vamos trabalhar durante 4 aulas, de modo remoto, visto ainda a pandemia. Nós vamos trabalhar em 4 aulas, ali mais ou menos de meia hora cada uma, para não ficar muito cansativo também, sobre a introdução à teologia. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar sobre essa dimensão mais geral da teologia, como se organiza ali a partir de um texto do Padre Marciano Guerra, do qual você não está recebendo no e-mail de vocês aí. E depois as 3 últimas aulas, as 3 próximas aulas ali, trabalhando sobre a Fides et Ratio, primeiro a teologia em si, de modo mais sistemático, ali depois a Dei Verbum, que é o documento do Vaticano II, que nos traz as questões sobre a revelação, e sabemos que a teologia ela parte então da revelação, porque senão não teria a teologia. E depois, finalizando no último momento, aqui sobre a fé e razão, uma encíclica muito famosa, que o Papa João Paulo II, então, ele escreve. E assim, trabalhando teologia hoje e as perspectivas atuais, nós fechamos, então, essas aulas de introdução à teologia. Então, vamos para o que interessa. Quando nós falamos de introdução à teologia, nós falamos dessa relação de fé e razão, do que nós vamos ver depois no estudo da Fides et Ratio. Mas, para ter de um modo claro, nós vamos dividir a teologia, a princípio, como uma casa. Uma casa onde a gente vai poder ir entrando e situando o que é a teologia para nós. Então, fé e razão. O primeiro contato de uma casa, a varanda. Vamos usar nesta aula a metáfora da casa, ou seja, a casa da teologia. Quando a gente olha de fora de uma casa, quando você passa numa casa pela rua, percebemos algumas coisas. Talvez ali a gente olha que a casa é grande e tudo mais, mas nós não temos a dimensão de como que é aquela casa por dentro. Aquilo que a gente vê por fora não diz tudo. É muito grande, é muito pequeno, mas como que está a divisão desta casa? Então pouco compreendemos ainda. Nós sempre partimos de inquietações no campo da fé e da vida na igreja. São inquietações de ordem existencial, pastoral, teologal e de fé. Essas inquietações nos ajudarão a viver bem esse curso, não excluindo nossas dúvidas, mas acolhendo-as e aprofundando-as como os estudos que serão realizados, nesse período aí que vocês se propõem a fazer a teologia, que é um curso para leigos, a apostila que eu tirei, e o curso era de 2 anos. Na nossa escola teológica, então, nesse período de 3 anos, vocês vão buscar assimilar alguns conceitos, talvez outros mais específicos, talvez não aprofundando tanto por conta do tempo, mas ter essa visão geral da teologia. Então, colocando-nos na varanda, perguntamos: quais seriam os desafios ao entrar na casa da teologia? Então, quais são esses, E aqui nós vamos elencar. Familiarizar-se com o novo saber, cultivar as boas relações, acolher o pensamento crítico,
manter o encantamento da fé sem ingenuidade, exercitar a disciplina, as prioridades, o tempo e praticar a leitura. Então, essas aulas aqui não vai ser suficiente para que nós possamos ter esse conhecimento mais amplo. Então, só algumas pinceladas ali para que a gente possa entender o que de fato é a teologia. Quando nós falamos de fé cristã, ela possui 4 dimensões. Primeiro, entregar o coração a Deus. Segundo, conhecer o que Deus revelou. Terceiro, praticar o que Jesus pediu. E quarto, esperar a manifestação plena de Deus, ou seja, é o já e o ainda não. É essa atenção que a gente vive. A teologia desenvolve a segunda dimensão. Então, qual é a dimensão? A dimensão da fé, do conhecimento. Então, tanto o estudante como o professor de teologia, eles devem continuar a alimentar as outras dimensões, que é a entrega de fé, o amor solidário e a esperança. Então, a fé cristã nessas 4 dimensões, mas a teologia desenvolve nessa dimensão da fé. Como se faz teologia? Vamos para os alicerces da casa. Assim como você deve saber como se faz uma casa, que tem toda uma estrutura. Então, como se faz teologia? Os alicerces da casa. Fazer teologia, então, é um processo amplo, às vezes demorado e muito exigente. Vamos a uma comparação. O que faz a cana, tornar-se rapadura? Então, da matéria-prima ao produto final, exigem-se diferentes processos de elaboração. Conforme esse processo for feito, teremos um resultado. Com a cana, pode ser feita a rapadura, mas também a cachaça, o álcool, o açúcar mascavo, o caldo, etc. Inúmeras coisas se pode fazer. Tudo, então, depende de um processo. Quando nós falamos de teologia, podemos pensar em 4 passos do processo teológico. Não é que sempre se começa por um e vai ao outro, mas são momentos necessários para fazermos uma boa teologia e determinam os seus resultados. Então, aqui nem sempre temos esse tempo para aprofundar cada ponto, mas é importante termos em conta todo esse caminho. Então, qual que é a matéria-prima da teologia? Deus. Como se revelou na história, é narrado na Bíblia e foi compreendido na igreja. Tudo que se relaciona à fé, sua doutrina, a missão evangelizadora. Também as religiões e a religiosidade, temas humanos significativos, em síntese. É a relação entre Deus e a humanidade. Então, a matéria-prima da teologia, a gente vai ver que abarca várias áreas ali, mas é Deus como essa matéria-prima. O trabalho pré-teológico. Para quê? Quando nós falamos para quê, ajuda a compreender o tema com o olhar de outros saberes, como a história, a arqueologia, a literatura, a psicologia, a filosofia. Ou seja, a teologia, ela faz uso de outras disciplinas também para ajudar nesta compreensão da teologia. Então, ela não descarta as outras disciplinas, ela vai em busca de poder ajudar a apresentar melhor a compreensão da teologia. A elaboração teológica. A Bíblia com a tradição eclesial interpretadas com o olhar da fé e a sensibilidade aos sinais dos tempos. Então, é o que transforma o saber em teologia. E o que é o produto final de todo esse processo? São as teses teológicas, as afirmações sobre os dados da fé. Elas são contidas em livros, em textos de teologia, em catequeses que damos, mas tem uma origem profunda. Esse produto final pode se transformar mais uma vez em matéria-prima e assim por diante. Ou seja, não se esgota todo o conteúdo, né? Então, sempre vai fazendo novamente esse processo e talvez no mesmo tema, trabalhar uma matéria-prima de um tema,
ela pode voltar, mas com uma outra dúvida. Então, por isso que a teologia, ela vai trabalhando, ela vai produzindo materiais, né? Porque sempre vai ficando, então, essas dúvidas. Por exemplo, o pecado. Como que a Bíblia entende essa questão? Como Jesus lidou com o pecado? Como ele foi interpretado no correr da história da igreja e hoje? As espiritualidades, pensamentos, teólogos, magistério. O que isso diz para a comunidade cristã? Como se comunicará tal reflexão aos crentes e aos não crentes? Então vai surgindo novas dúvidas a partir dos estudos que vão sendo feitos. Então, por isso, há uma vasta área ali para poder se trabalhar. Então, a sua dúvida pode virar uma tese, um livro, um artigo de teologia ali, que vai levar outras pessoas a lerem também e ter dúvidas e voltar a questionar e estudar sobre o assunto. Então, nós vimos primeiro ali como se faz teologia. Então, esse processo, matéria-prima, trabalho pré-teológico, a elaboração teológica e o produto final. Agora, nós estávamos ali nos alicerces. Agora, vamos para a sala de visita. Nós entramos na casa já. Então, o que é a teologia cristã? A teologia pode ser definida como ciência na qual a razão do crente, guiada pela fé, teologal, se esforça em compreender melhor os mistérios revelados em si mesmos e em suas consequências para a existência humana. Anselmo de Cantuária dizia que é necessário a fé que busca compreender. Então, a teologia que nós falamos e nós estamos estudando é uma reflexão à luz da revelação e da fé. A fé enquanto adesão a Jesus, conhecimento, prática e esperança. É objeto da teologia, sua matéria-prima, tema, assunto. A fé também é o diferencial da teologia enquanto luz que ilumina a razão, que busca compreender simultaneamente a teologia. Então, é a reflexão sobre a fé e a luz da fé. Então, a fé nos ajuda a mergulhar nesse mistério da revelação. A fé e a razão são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, nós vamos trabalhar na quarta parte da nossa disciplina encíclica Fides et Ratio. Então, a fé, no sentido bíblico cristão, assim como se desenvolveu na tradição cristã dentro da história do que hoje chamamos Ocidente. Evidentemente, trata-se de uma fé religiosa e não apenas de uma fé antropológica. Razão, por sua vez, é tomada aqui como síntese de todo um campo semântico que indica inteligência, reflexão, compreensão, consciência, ciência, enfim, o conhecimento. Aquilo que vai nos levar, de fato, a compreender melhor a nossa fé sem nenhuma ingenuidade. Então, fazer teologia é estar aberto a descobrir, a vivenciar, deixar a razão nos ajudar a compreender aquilo que nós estamos celebrando, a liturgia, as Sagradas Escrituras. Então, vai abrir a nossa mente. A teologia é uma ciência? Sim e não. Se o único conceito de ciência for da ciência moderna, testes, laboratório, medidas, pesquisas empíricas, ou seja, parte prática, ela não se enquadraria, pois ela não é somente objetiva. Quem pensa a fé está envolvido no processo, pois crê naquilo que pesquisa. E quem faz teologia porque crê em Deus. Então, algo que é subjetivo, a gente não toca. A teologia não seria ciência, pois o seu objeto é Deus, é a fé. Isso escapa daquilo que é empírico, daquilo que é tocável. De outro lado, a teologia sim é em parte ciência. E por quê? Pois tem uma linguagem específica, ela vai ter conceitos, vai ter categorias, tem uma lógica interna, uma sistematização e pesquisadores que passam por uma formação acadêmica longa, uma comunidade científica que critica e valida o trabalho do teólogo, a produção de livros e artigos, revistas, e tem
congresso. Então, desse modo, nós podemos falar que ela, sim, é ciência. A teologia é um saber esperançado e sapiencial. Sabe-se a caminho com verdades provisórias em rumo à comunhão definitiva com Deus. Não é somente racional, mas é também intuitiva, poética, narrativa, profético, litúrgico e sapiencial. Agora nós vamos adentrar os porões da casa, né? A história da teologia. Então, uma das formas de dividir a história da teologia seria seguir o esquema tradicional da história do Ocidente. Então, os períodos, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Todavia, muitos autores consideram mais adequado seguir o percurso em 3 períodos. E estes corresponderiam mais à evolução da própria teologia. Como que a teologia ela foi se evoluindo no decorrer da história. Então, primeiro período patrístico, que é a primeira etapa de iniciação, a formação da teologia ali, que vai do século I até o começo do século IV. Então, a época dos padres apostólicos, dos padres apologistas, dos primeiros escritos antiheréticos, das primeiras tentativas de tratados ou exposições teológicas. Depois nós temos os séculos IV e V, que é a verdadeira idade de ouro do período patrístico, foi possível pela conjunção de 2 fatores, a paz que se vive desde o início do século IV, né? Nós temos aí o Edito de Milão, onde os cristãos agora têm liberdade de se expressar a sua fé. E depois a terceira etapa desse período patrístico, que se estende até o final do século VIII. É um período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Depois nós temos o período escolástico, então da teologia monástica, que foi durante os primeiros séculos da Idade Média, ou seja, entre os anos de 750, ou seja, o final do século VIII, até ali o ano de 1100. Domina a chamada teologia monástica. É uma teologia nascida nas escolas abaciais, que se constitui sobretudo no comentário da Sagrada Escritura e desenvolveu-se no ritmo de uma lexo ou leitura meditada dos textos sagrados, né? Nós vamos ter aqui as escolas catedralícias ali, e portanto essa teologia escolástica introduziu, né, uma forma diferente. Depois nós vamos ter a alta escolástica, que vai de 1100 a 1300 ali, período que situa as figuras, né? Pedro Lombardo, Alexandre de Hales, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto. Então, nomes que até hoje nós trazemos lá da alta escolástica. Depois nós temos a baixa escolástica, de 1300 a 1500, e a escola renascentista, no começo do século XVI, que caracteriza pela incorporação ao método escolástico das preocupações literárias e históricas provenientes do humanismo. Depois, a escola barroca, que vai se estender de meados do século XVI até o século XVII, no qual, depois de algumas figuras relevantes ali, Domingos Banhés, Frederico Soares, se inicia um período forte, então, de decadência ali do período escolástico. Mas a gente pode perceber que foi um período bastante longo, passando por vários séculos. Depois, o período moderno e contemporâneo. Então, o século XVII representa um momento de fortes mudanças, tanto políticas como culturais. A paz de Estfália faz desaparecer a unidade política que existiu durante o medievo e consagra a figura dos estados nacionais. Então, como que a questão da política, da história, vai também interferindo nesse processo. Então, ao mesmo tempo, aqui o eixo do poder desloca-se da Espanha e Itália, ou seja, da zona mediterrânea para a Europa Central. Então, o cenário intelectual, ocupado até então pela tradição da escolástica, começa a ser dominada por outras linhas de pensamento, particularmente o racionalismo de origem francesa, o empirismo de anglo-saxão. E daí nós vamos entrar numa ruptura espiritual e intelectual, que é o século XVIII, o século do iluminismo, das grandes descobertas ali, que vai
se difundir uma clara disposição à incredulidade, ou ao menos ao indiferentismo religioso. Então, ali no século XVIII, com o iluminismo, já vai começar esse muito voltar para a razão, e as pessoas vão esquecendo um pouco a fé. E para a teologia, então, nesse período surge o desafio de sair da decadência que se encontrava e ir à raiz da fé para conseguir mostrar com nova força sua vitalidade e sua verdade. Então, essa história não está concluída porque ainda nos encontramos nesta mesma conjuntura histórica. Então, nesse período do iluminismo, nós temos daí a continuação do processo de decadência do pensar teológico que se estende ao longo de todo o século XVIII. Então, ali por 100 anos, o início de um processo de renovação no século XIX, que acontece através de 3 linhas fundamentais, ou seja, voltar às fontes bíblicas e patrísticas, a recuperação da tradição escolástica, dos grandes mestres e o diálogo com algumas correntes do pensamento moderno. E depois a plenitude de tal renovação que cabe situar em torno ao Concílio Vaticano II, aqui já próximo de nós. Então é necessário ainda lembrar que a consolidação das comunidades cristãs, nascidas pela expansão missionária dos séculos anteriores e a facilidade de comunicação internacional, ampliaram consideravelmente o horizonte da cultura e, portanto, da teologia. Em séculos anteriores, a teologia era uma realidade quase exclusivamente europeia. Hoje já não é mais. Tem essa abertura à comunicação, então todo mundo tem acesso aos documentos do Vaticano II, nós podemos buscar nos meios digitais ali, todos os documentos lá no site da Santa Sé, para que a gente possa compreender mais, viver essa dimensão da teologia. As contribuições teológicas provenientes dos demais continentes estão destinados a ser cada vez mais importantes e significativos. Então a gente teve um sínodo aqui da Amazônia, no Brasil, ano passado, mas que gerou uma discussão internacional. Então, isso hoje é possível devido à comunicação. E por fim, nós passamos aqui os porões da casa e agora nós vamos chegar nas disciplinas teológicas, que são os quartos da casa. Como saber ordenado e sistemático, a teologia possui diversas disciplinas, campo do saber teológico. Então a metáfora dos quartos da casa ajuda por colocarmos em diferentes cômodos, o que possibilita entender cada área da teologia, mas também pode ser complicado usá-la. Isso porque no caso da teologia, esses quartos, ou disciplinas, como nós chamamos, devem estar sempre interligados, interpelando-se e ajudando-se mutuamente, construindo síntese. Então, daí os quartos nós temos essas várias disciplinas, ou seja, teologia fundamental, que se ocupa com a revelação, com a credibilidade da fé, a teologia sistemática, que aplica a compreender a revelação de Deus, a história da salvação, e aqui nós temos uma vasta área, antropologia, teológica, cristologia, eclesiologia, sacramentologia, protologia, escatologia, mariologia, trindade, teologia moral, que vai se ocupar dos princípios éticos, de como nós devemos agir como cristãos. E isso pode ser também dividido em moral fundamental, moral pessoal, moral social, sexual, bioética, vai se dividindo. A teologia espiritual, que vai refletindo sobre o processo de desenvolvimento da fé. A teologia bíblica, o estudo, a análise crítica e hermenêutica dos textos bíblicos, a fim de compreender os conteúdos neles revelados. A teologia litúrgica, que vai falar sobre a reflexão teológica, simbólica, sobre o modo como a obra salvífica de Cristo é celebrada e atualizada na Igreja. Depois temos a história da Igreja, estudo crítico acerca do desenvolvimento e a vida da Igreja ao longo dos séculos, teologia pastoral, reflexão teológica sobre o agir da Igreja no mundo, e aqui vai se incluir a catequese, o planejamento pastoral, que você talvez já tenha essa vivência também, de modo prático,
na sua comunidade, o direito canônico, que é o direito que rege as leis da igreja para todos os batizados, outras disciplinas que podem estar nos currículos de teologia, como a missiologia, o ecumenismo, a teologia da pregação e as línguas bíblicas, né, que é o grego, o hebraico, essas línguas que mais se usam, mas que podem ou não estar dentro dos currículos de teologia. Então, nós passamos aqui pela casa da teologia. Então, essa casa da teologia que nos faz perceber que olhar de fora é uma coisa. Então, olhar a varanda é um modo. Então, mas quando a gente vai entrando, nós vamos conhecendo cada cômodo da casa, e aqui os quartos são todas as disciplinas que tem dentro da teologia, que vocês no decorrer do curso vão estar então tendo essa noção de cada disciplina ali, que vai envolver todo o processo do estudo da teologia. Então, aqui é só para ter essa iluminação daquilo que vocês vão ver no decorrer desses 3 anos na escola teológica. Então, esse nosso primeiro ponto que nós trabalhamos, né, de modo geral, como eu disse no início ali, essa apostila vai estar com vocês aí, para que vocês possam ter esse contato e lendo ali, acompanhando, também para que possam entender, né, essa aula introdutória de teologia.